Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos conceitos mais profundos e transformadores da história da humanidade, quando a palavra se fez carne. Esta frase, tirada do prólogo do Evangelho de João, encapsula um mistério que tem fascinado filósofos, teólogos e buscadores espirituais por milênios. Para entender o que João quis dizer com a palavra, ou o verbo, precisamos voltar um pouco no tempo, até a filosofia grega antiga. Filósofos como Heráclito e, mais tarde, os estoicos, usavam o termo logos para descrever um princípio universal de ordem e razão que governa o cosmos. O logos era a lógica inerente ao universo, a força inteligente que dava forma e significado a tudo o que existe. Era a razão por trás da regularidade das estações, do movimento dos planetas e da própria estrutura da realidade. Ao mesmo tempo, na tradição judaica, a palavra de Deus, em hebraico, davar, era muito mais do que apenas som. Era uma força criativa e poderosa. No livro do Gênesis, Deus cria o mundo através da sua palavra. Haja luz. E a luz existiu. A palavra de Deus era a sua vontade em ação, a sua sabedoria manifestada, capaz de criar, sustentar e redimir. Era a mesma palavra que foi entregue aos profetas, guiando o povo de Israel ao longo da sua história. Então, quando o apóstolo João começa o seu evangelho com "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus", ele está a fazer algo absolutamente revolucionário. Ele está a pegar nestas duas correntes de pensamento, a filosófica grega e a teológica hebraica, e a fundi-las numa única e poderosa ideia. O logos grego, a razão cósmica, e o davar hebraico, a palavra criadora de Deus, são, na verdade, a mesma coisa. E mais, João afirma que esta palavra não é uma força impessoal, mas sim uma pessoa divina, que existe desde o princípio com Deus e é o próprio Deus. Este é um conceito de uma profundidade vertiginosa. Significa que a mesma inteligência que desenhou as galáxias e estruturou o nosso ADN não é uma energia fria e distante, mas uma presença pessoal e relacional. O universo não é um acidente caótico. Ele é o produto de uma mente, de uma palavra cheia de propósito e sabedoria. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, escreve João, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas a revelação mais chocante vem no versículo 14. Depois de estabelecer a divindade e o poder cósmico do Verbo, João escreve a frase que dá título ao nosso vídeo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pensem nisto por um momento. A palavra eterna, a fonte de toda a criação, o princípio ordenador do universo, assumiu a nossa natureza humana. Aquele que é infinito tornou-se finito. O imortal vestiu-se de mortalidade. O divino tornou-se humano. Isto não é apenas uma ideia abstrata, é um evento histórico concreto. João está a falar de Jesus de Nazaré. Ele está a dizer que, naquela pessoa específica, que andou pelas estradas poeirentas da Galileia, que comeu com pecadores, que curou doentes e que ensinou sobre o amor e o perdão, habitava toda a plenitude da divindade. Jesus não era apenas um grande profeta ou um mestre iluminado. Ele era e é o próprio Verbo de Deus feito carne. Imaginem o que isto significa. Significa que Deus não se contentou em falar-nos de longe, através de leis ou profecias. Ele quis comunicar-se da forma mais íntima possível. Ele tornou-se um de nós. Ele traduziu a sua natureza infinita para uma linguagem que pudéssemos compreender, a linguagem de uma vida humana. Em Jesus, vemos como é Deus. Quer saber como é o amor de Deus? Olhe para Jesus a perdoar na cruz. Quer saber como é a compaixão de Deus? Olhe para Jesus a chorar pela morte do seu amigo Lázaro. A encarnação, esta ideia do Verbo feito carne, é a ponte definitiva entre o céu e a terra, entre o divino e o humano.
Ela revela um Deus que não é distante e indiferente ao nosso sofrimento, mas que entra na nossa realidade, partilha das nossas alegrias e das nossas dores, e compreende a nossa fragilidade a partir de dentro. Aquele que criou o tempo entrou no tempo. Aquele que sustenta o espaço ocupou um lugar no espaço. Esta verdade muda tudo. Se o Verbo se fez carne, então a matéria não é má. O nosso corpo, as nossas emoções, o nosso trabalho diário, tudo isso ganha uma nova dignidade, porque foi assumido e santificado pelo próprio Deus. A nossa existência humana não é um erro ou uma prisão da qual precisamos de escapar, mas o próprio palco onde Deus escolheu revelar-se de forma suprema. Além disso, a encarnação oferece-nos um caminho. Ao tornar-se humano, Jesus não só nos mostrou quem é Deus, mas também nos mostrou o que significa ser verdadeiramente humano. Ele é o modelo da nossa própria humanidade redimida. Ao segui-lo, não estamos a tentar tornar-nos algo que não somos. Estamos, na verdade, a tornar-nos a versão mais autêntica e plena de nós mesmos, a imagem e semelhança de Deus para a qual fomos criados. O mistério do Verbo feito carne é o coração do cristianismo. É a afirmação de que Deus nos amou tanto que não enviou apenas uma mensagem, mas enviou-se a si mesmo. Ele não se limitou a apontar o caminho. Ele tornou-se o caminho. É um mistério que nunca conseguiremos esgotar, mas que podemos contemplar e viver. É a boa notícia de que não estamos sozinhos no universo. O Criador entrou na sua criação para nos encontrar onde estamos. E é nesta verdade que encontramos esperança, propósito e um amor que transcende a nossa compreensão. O Verbo, a razão de tudo, fez-se carne para que nós, feitos de carne, pudéssemos participar da vida divina. Muito obrigado por passarem este tempo conosco a explorar este tema tão fascinante. Esperamos que esta reflexão vos tenha inspirado. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com amigos e subscrever o canal para não perderem os nossos próximos conteúdos. Adoraríamos ler os vossos comentários e pensamentos sobre este mistério. Até a próxima!